Boa tarde, Brasil! Não veio o retorno, gente, desculpa. Tá liberado para vocês o WhatsApp 964450532. Programa começando, cheio de convidados maravilhosos. Mas antes, corta pra mesa. Olha que mesa linda. Olha só. Ariane Cristine Galo, chefe confeiteira, trazendo uma mesa poderosa para todos nós. E também vamos falar hoje a arrecadação, gente, para o Hospital e Maternidade Frei Galvão, tá? Então, uma pauta muito importante para todos vocês. Prestem atenção, participem, contribuam, faz parte para a gente poder ajudar nessa campanha linda da irmã Ivanete. Vai estar aqui Albino com a gente, o Frei Hans, Stapel e Ricardo Godoy, tá? E também veja quais são as competências exigidas pelo mercado de trabalho, tá? Atenção, Fábio Salomão, consultor de recrutamento, dando dicas. Tem perguntas? Já manda agora, 964450532. Tire suas dúvidas sobre os tratamentos para melasma. Este mal, gente, é o terror. Todo mundo tem pânico quando fala melasma. Aquelas manchas escuras no rosto, principalmente durante, depois da gravidez, né? Aparece, surgem essas manchas que são um horror na vida de todo mundo. Então, a doutora Juliana Paulo, dermatologista, vai estar orientando, esclarecendo, respondendo perguntas, tá bom? Endometriose, tá aí, né? Esse é o mal pra mulherada, né, gente? Qual o impacto na saúde da mulher? Caroline Salazar, jornalista, e o doutor Marcelo Pontes, ginecologista e obstetra, um dos melhores do país. Então, vem comigo que o programa tá começando, 964450532. Já sabe, tá liberado para vocês. Nossa, que mesa linda! Obrigada. Nossa, gente, esse clima de Páscoa é uma delícia, né? Pois é. Adoro. Não é? A gente fica uma mesa super doce, super gostosa. Ariane, bem-vinda. Obrigada. Para você também, muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Nani. É um prazer estar com vocês, ainda mais com essa surpresa maravilhosa de poder desfrutar desses doces aí. Sim, Muito a vida obrigado fica pelo muito convite. mais doce. Sim. Ariane, nós vamos fazer assim, maravilhosa, só para explicar quem está em casa o que você trouxe do seu trabalho. A gente mostra, meu câmera mostra a imagem e você descreve para quem está em casa, combinado? Combinado. Vamos lá, vamos conhecer o que tem na mesa. Bom, aqui nós temos os mini ovinhos, né? Onde você pode ver os sabores que nós trabalhamos nessa Páscoa, que é o brownie, a casca brownie, com ninho e morango. Tem o brigadeiro, 50% cacau, palha italiana, ninho com Nutella e o famoso Ferrero Rocher. Nós também temos aqui o nosso... Não, tá mostrando ali, ó. o nosso pão de mel, né? Ele vem em bits. Pão de mel é o nosso carro-chefe. É o carro-chefe? É, o carro-chefe. E aí nós fizemos em forma de bits dentro da latinha, para as pessoas também presentearem. Esse é o nosso pão de mel que a gente vai degustar aqui. Eu fiz um tamanho grande, para a gente poder saborear. Fica bonito, né? Fica. E é gostoso, o cheiro tá. Ele no formato de bolo, né? Esse é virou o nosso produto mais vendido, que é o bolo de cenoura na marmitinha com o brigadeiro, né, de cobertura. Esse daí tá bem alta. O nosso kit confeiteiro, onde as crianças podem fazer a decoração dos seus próprios ovos. Elas adoram essa coisa de interativa. Inclusive, a gente tem uma oficina sábado acontecendo para as crianças. Onde vai ser? Vai ser lá no ateliê. Onde fica? Fica na Vila Formosa, Avenida João 23, 522, sala 4. Tem algum telefone que possa? Tem, é no 11 9 6505 1321. Nós vamos estar com as crianças de 3 a 12 anos, ensinando a fazer um biscoito de chocolate. Então, elas vão fazer desde o preparo da massa até a decoração. Mas também no Insta pode mandar? No Insta também pode mandar. Mensagens, o Instagram é o Meladinho Confeitaria. Meladinho Confeitaria? Isso, também tem o Face, que é Meladinho. Certo, tem mais doces aqui. Vamos lá, mostrando. Esse daqui é o nosso ovo de colher. Lá a gente viu eles em miniatura e aqui a gente pode ver ele no tamanho maior. Olha que bonito, gente. Este hoje veio para ficar, né? Veio. Né? O ovo em colher, né? E o que tá voltando também agora é o casca recheada. O casca recheada? Casca recheada tá voltando agora. E o que tem de novidade? Aqui tudo é novidade, né? O que você está lançando mais lá agora para Páscoa? Então, agora o casca recheada, a gente está fazendo ele no tecido. Mas não é só um tecido, ele vira uma toalhinha depois. Então, você pode usar... Vamos pôr aqui um. Tá lindo. Eu vou abrir um para vocês. Tem então, o ovo e já tem um uma ovo. toalhinha fofa. É. Aí ele vem na toalhinha, que você pode usar para enfeitar.
porque Sim. aí a gente ajuda no meio ambiente. Então, todas Sim. as nossas embalagens a gente pensa sobre isso. Ecologicamente correto. E aí você tem, eu vou abrir um aqui para depois vocês degustarem, mas a casca recheada, que ela vem super recheadinha. É uma casca recheada. Tá todo mundo querendo, cobiçando essa... Aí, olha que bonito. Bem recheadinha. Adorei. Isso é uma dica boa para quem está em casa também, né? Sim. Quem tá aí, quem faz, gente, ovo de Páscoa aí, ó, presta atenção, né? Nesse momento é importante para aumentar a renda, melhorar a renda da família, né? Muitas pessoas fazendo. E onde fica, Maravilhosa? Onde fica o seu espaço? Tem o ateliê? Sim, tem um ateliê, ele é com hora agendada hoje, né? Nós tínhamos uma loja, mas depois da pandemia nós nos tornamos ateliê. E ele fica num espaço na Vila Formosa, lá na João 23, Avenida João 23. Vamos falando agora também, consultor de recrutamento, Fábio Solomon. De modo geral, quais são as principais competências exigidas pelos empregadores atualmente? Nani, obrigado pela pergunta e pela oportunidade também de estar aqui Nós que no teu agradecemos. programa e falar sobre gente, né? Tema tão importante sempre, mas fundamentalmente agora, principalmente pós-pandemia, onde questões relacionadas ao trabalho afetam ainda mais o nosso dia a dia. Quando a gente fala em competências, é importante tecnicamente colocar que competência no ambiente organizacional é uma combinação de 3 questões ou 3 termos, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, o que forma uma competência é a combinação desse tripé. Conhecimento, para facilitar quem está nos assistindo e nos ouvindo, é o saber, o conhecer, exatamente, entender do assunto, da atividade. A habilidade é o saber fazer, né? E a atitude é, né, tirar, como diz outro, o fiofó da cadeira e fazer. Né? Ir lá tá aqui um e exemplo fazer. maravilhoso. Exatamente. Ó. Esse aqui é um exatamente. exemplo, então, de um, por exemplo, trabalho maravilhoso. Todo mundo ama, todo mundo gosta de chocolate. Chegou a Páscoa, criatividade também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, quando a gente fala hoje no mercado, a gente como profissional tem que ter sempre um cuidado muito grande, porque carreira, gente, é um patrimônio nosso. Né? Você tem patrimônios materiais e imateriais. Nos imateriais, por exemplo, um dos temas de hoje é a própria saúde. Né? A carreira é a mesma coisa. E eu sinto que muitas vezes as pessoas não dedicam tanto tempo a gerenciar a sua carreira ao longo do tempo. E carreira, gente, a gente tem que gerenciar a percepção do mercado em relação a gente, tem que gerenciar o nosso autoconhecimento, tem que gerenciar o desenvolvimento das tais competências, tanto num nível técnico como comportamental. E muitas vezes você, na sua equipe, na sua empresa, quando vai contratar alguém, muito bacana você fazer uma análise curricular com questões técnicas que têm aderência ao que é pedido no trabalho. Sim. Mas e do ponto de vista comportamental? Ainda mais depois de pandemia, a gente virou super criterioso como é que está agora, em relação às pessoas que a gente quer conviver. Agora que a gente então, hoje, vive. por exemplo, questões muito importantes. Para quem está em home office, autogerenciamento é uma competência muito importante. Você acha que vai ficar, a tendência é ficar em home office agora? Eu acho que é uma tendência em ficar num ambiente híbrido. A gente também tem que entender... porque eu acho que tem que... Né? Porque tem muita gente que eu vejo, que eu conheço, que está só no home office, gente. Sim. Tá então, parado. assim, para inúmeras atividades, inclusive técnicas, isso funciona muito bem. Mas dependendo da atividade que você faz e se há uma necessidade de troca com as pessoas, de entendimento da cultura da empresa, da organização, é importante haver um equilíbrio como tudo na vida. Então, assim, o universo pós-pandemia foi muito para lá do ponto de vista do home office. Hoje está havendo uma retomada de um equilíbrio nessa equação para você utilizar o ambiente de trabalho para construir cultura, para interagir com as pessoas, para se legitimar como gestor. Porque a gente se legitima como gestor como? Quando alguém de uma equipe vê você lidando com outra pessoa da equipe. Olha, ele é coerente comigo, ou ela é coerente comigo, assim como é com ele. Então, a gente acabou perdendo esse tipo de coisa, que é a humanização do ambiente de trabalho. E aí, o que você pensa a respeito? Eu acho muito complicado quando fala que está perdendo a humanização, porque eu vejo que depois dessa era agora digital e que não vai voltar, né, a gente sabe disso, está perdendo mesmo a humanização e tudo. E eu sinto isso... lamentável, para mim é uma falta, porque tudo está automatizado, tudo é computador, tudo está muito frio. Sim, sim. E o fator humano, no final das contas, é o que dá colorido à vida, ao trabalho. Eu acho que a gente tem que entender tecnologia como uma ferramenta para a melhora do nosso dia a dia. Por exemplo, na medicina, detecção de doenças, cirurgias, etc. e tal. Só que quando isso começa a comprometer as relações humanas, e uma competência importante é justamente o relacionamento interpessoal, ser visto, se relacionar, criar empatia com as outras pessoas, entender e saber ouvir, que é uma habilidade que o mercado chama de skill importantíssima hoje em dia, isso acaba ficando de lado. E a gente acaba tendo uma confusão de achar que isso não é mais importante. Porque a gente consome tudo numa timeline, em redes sociais, o tempo todo digital. Tá muito frio. E esquece dessa construção humana que é o que de fato faz a diferença. Por exemplo, esse trabalho dela,
um trabalho maravilhoso, né? Sem Trabalha dúvida. com doces, tudo. E você hoje tem alguma dificuldade depois desse pós-pandemia, que para mim ainda continua com esse número alto? Na pandemia, O que eu que tive mudou? que fechar a minha loja física e fui para um ateliê, porque não tinha mais aquela relação das pessoas irem nos locais, né? Então, as festas também mudaram, porque eu trabalho com festas. Agora ficou tudo em caixa, né? Aí ficou tudo em caixa. Festa Então, em caixa. na Criaram pandemia, isso, o foi que mais maravilhoso. a gente conseguiu fazer para as pessoas continuarem comemorando foi a festa na caixa, que foi um boom pra gente, né? Porque senão não existia mais essa coisa de comemorar. Ninguém mais queria comemorar, não sabia se podia chamar os amigos ou não, ou estar com a família. Hoje em dia ainda as pessoas estão voltando, ainda não voltou ao normal como era antes. Então, aos poucos que as nunca vai pessoas ser estão como antes fazendo. também. Mas eu percebo que cada vez mais as pessoas ficaram um pouco mais individuais. Então, assim, sempre quando pedem os doces, elas pedem um bento cake, que é um bolo pequeno, para no máximo 2 pessoas, que é mais para homenagear aquela pessoa, mas o contato em si, de fazer aquelas festanças... Compartilhar, né? compartilhar deu uma diminuída. Manda só a foto, né? O povo compartilha só na foto. Exatamente, mas É essa muito atitude, isso. por exemplo, do ovo de ter a toalhinha, por exemplo, para um piquenique é perfeito, né? É Pra charmoso. compartilhar. Exato. É uma criatividade. É uma inovação. A gente tenta até fazer as oficinas para as crianças e fazer algumas coisas na Páscoa, no Natal, no Dia das Crianças, para elas interagirem, porque elas saem um pouco do celular. Chegou uma época que eu trabalhei com muitas blogueiras infantis, né? Blogueiras Tudo kids. celular, gente. E tudo era, elas tinham que posar para foto e tudo mais. E aí eu vi uma oportunidade de trazer as crianças para a realidade delas. Então, eu garantia as fotos no evento, mas em troca eu pedia para os pais se afastarem, porque a fotógrafa ia cuidar desse momento, né? De entregar para ele as fotos, e as crianças iam se divertir. Então, lá era o momento delas usarem a criatividade, delas usarem, assim, a parte de compartilhar, o tanto que elas tinham que esperar a vez do outro para poder usar. Ela tinha também que respeitar o outro. A gente também trabalha com inclusão, então a gente teve alunos de síndrome de Down, também tivemos alunos de autismo. Então, assim, eles aprendem a conviver com outros tipos de comportamento. Isso é muito legal dentro das oficinas. Então, eu tentei trazer isso. Falta isso, né, gente? Está faltando isso, né? Exatamente o que você falou. Mesmo se a gente começasse com a gente, com os adultos, está faltando, as crianças, então, hoje, nesse mundo tecnológico, que todo mundo está só com o celular na mão, é um instrumento maravilhoso por um lado, mas para quando não sabe usar, é uma arma. Sem dúvida. E isso gera frustração, porque como é recompensa imediata, E aí, as crianças têm dificuldade de esperar. A criança não quer mais ir ao cinema muitas vezes, porque é muito tempo, 2 horas, não consegue prender a atenção. Olha que loucura. Era um dia da nossa semana poder ir ao cinema. Era mágico. Curtir. Você lembra? Ir com os amigos, com os pais. Nossa, imagina, era com a mágico, era família. esperado. Pois é. Hoje em dia, por exemplo, um intervalo, a gente está num programa de televisão, a criança não tem tolerância a esperar um intervalo. Como assim ter um intervalo? Se irrita o intervalo, porque justamente isso acaba acontecendo. A gente não sabe onde isso vai parar, até do ponto de vista comportamental e de mercado, né? Quando a gente fala, por exemplo, de saúde, o cigarro, os meus avós fumavam. A gente sabia que tinha algum problema com isso, mas não sabia exatamente a extensão desse problema. Esse consumo de informação desmedida e de interação digital o tempo todo, a gente ainda vai saber em algum momento que dano vai causar, principalmente cerebral ou de comportamento, né? É complicado, né? Durante a pandemia, a gente viu um grande avanço tecnológico, né? E você acha que nos dias de hoje, isso é bom, é ruim? Como que você vê hoje exatamente para o mercado de trabalho? Eu acho excelente, Nani, honestamente. Inclusive, como ferramenta de trabalho, como eu disse, acho que isso otimiza muita coisa do dia a dia. Você, através dessa ferramenta tecnológica, você pode ver, por exemplo, quando a gente pega mães, hoje mães têm o privilégio, às vezes, de levar e buscar as crianças na escola, mesmo no meio do dia, justamente porque não ficam mais se deslocando no trânsito. Então, você tem mais um equilíbrio maior, vamos dizer assim, em relação às suas tarefas do dia a dia. Então, acho que nesse aspecto, a tecnologia traz humanização também. É que a gente não pode ter a confusão da substituição de tudo pela tecnologia, né? Mas de fato, então, por exemplo, na minha atividade, que é de recrutamento, pra você ter uma ideia, eu vivia em sala de entrevista, recrutando e entrevistando pessoas o dia inteiro fisicamente. Então, por exemplo, um executivo tinham que se maquiar, arrumar cabelo, pegar o melhor terno, a melhor roupa, gravata, para se deslocar e atravessar a cidade para fazer uma entrevista comigo. Hoje eu consigo fazer um maior número de entrevistas. Essas pessoas provavelmente ou estão no seu ambiente de trabalho ou estão na sua casa, separam um ambiente para fazer esse papo Fábio, e é muito quais mais os rápido. cuidados? Os cuidados que a gente tem que ter? Olha, há uma etiqueta também para se fazer, por exemplo, entrevista online, né? Você, obviamente, precisa separar um ambiente de alguma forma desprovido de ruídos, neutro, né? É importantíssimo, porque, por exemplo, a interação pessoal, ela nunca vai ser substituída pela virtual, né? Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui nessa mesa de se conhecer, trocar ideias, isso tem um valor tremendo, que muitas vezes você não consegue captar certas nuances por vídeo.
Então, quem vai entrar numa reunião ou numa entrevista por vídeo, é importante, em primeiro lugar, que tenha uma clara e, vamos dizer assim, boa comunicação para se fazer entender do outro lado. Uma conexão direta com o vídeo. As pessoas têm dificuldade de se ver em vídeo, né? Sim. Então, você precisa de um treinamento prévio para que você não fique mais distraído com a sua própria imagem do que com o interlocutor que está do outro lado, né? Tem muitas vezes que fica inebriado ali com a própria imagem e esquece, perde o fio da meada. Vai querer dar uma arrumadinha, disfarça, desconstrenta, vai arrumar o cabelo. Exatamente. Ao mesmo tempo, como essas nuances não são fáceis de captar, é importante ser muito claro na comunicação e quando for falar, por exemplo, da sua carreira, do seu currículo, trazer exemplos práticos de conquistas e grandes que eu chamo no dia a dia de troféus que você conquistou ao longo da carreira, para que aquela pessoa possa ouvir essa história com atenção e entender onde estão suas competências conectadas com esses projetos e com essas histórias. Do outro lado do vídeo tem alguém querendo ouvir histórias. Então, falar de carreira hoje é saber contar uma história. Claro, com desenvolvimento, como eu disse, de projetos, trazendo suas competências à mesa, os ganhos, os pontos de desenvolvimento, mas é importante ser uma contação de histórias para você não perder a atenção do interlocutor. Hoje? Como você prepara um profissional Como hoje prepara um profissional? para chegar no mercado hoje e se destacar? Acho que hoje o profissional tem que ter um cuidado grande, como eu disse, com carreira, porque a gente compete com muita gente supostamente parecida, mas que na verdade não é. E isso tem tudo a ver, que eu brinco, né, com o cacarejo, né? Como a gente se coloca para o mercado, isso faz toda a diferença, muitas vezes, versus o currículo só que a gente tem. Porque o currículo ele é um convite para você entrar naquela festa. Na entrevista, aí você se garante ou não naquela festa. Então, o preparo de um currículo, de um discurso, tem tudo a ver com o que a gente chama hoje de storytelling, que é de você fazer conexões com tudo que você construiu, as passagens que você teve, como você se destacou nelas e fazer uma amarração com as passagens seguintes. Para quem está te ouvindo, possa entender que aquelas escolhas que você fez foram que te trouxeram até aqui como profissional. É difícil destacar hoje, hein? É muito difícil. Então, a energia tem que ser alocada para uma diferenciação, que é o que eu chamo, que é o gerenciamento de percepção do mercado em relação a você. Então, eu vou te dar um exemplo prático do meu dia a dia. Se eu me colocar como alguém que faz recrutamento, quantos por aí não fazem recrutamento? Inúmeros. Mas se eu me coloco como alguém que impacta diretamente o meu cliente e a performance das empresas através de pessoas qualificadas no mercado não é melhor? Não toma uma outra dimensão? Muda. Então, uma atitude simples dessa de comunicação e posicionamento muitas vezes me desloca dos meus concorrentes ou da minha competição, simplesmente pelo tratamento que eu dou e da visão que eu tenho em relação à minha própria trajetória. Então, acho que isso é uma coisa importante para fazer. Faço palestras, vira e mexe, dou aula na FIA, na Sampol, Escola de Negócio. Então, gosto muito dessa interação porque minha paixão no final do dia é gente, né? E o que você acha que está faltando hoje? Para as pessoas? Eu acho que o desenvolvimento de competência. Eu acho que a gente vive uma febre, que é o que eu chamo dos hashtags como sintoma. Está todo mundo preocupado com a hashtag da moda, com o curso da moda, e não está dedicando o tempo suficiente a desenvolver as verdadeiras competências. E, por exemplo, vou te dar um exemplo. A mãe de todas as competências é a disciplina, por exemplo. Não é algo tão ciência de foguete. O foco. Então, as pessoas estão tão preocupadas em estar dentro, como eu disse, da hashtag da moda, que esquecem do básico. E o básico é ser competente tanto tecnicamente e comportamentalmente. Então, as pessoas pouco investem nisso. Onde pega mais? Relacionamento, por exemplo. Hoje, ninguém tem mais paciência, desculpa a simplicidade da maneira que eu coloco, de se relacionar com gente chata, ainda mais no ambiente de trabalho. Gente chata ninguém merece. Que não é agradável, gente que não é empática, gente que não para te ouvir. Gente que não entende a situação do outro. Por exemplo, você que interage com... Mas o chato percebe que ele é chato? Difícil. Pois é. Muitas vezes. Esse é o problema. O chato não sabe que ele é chato. É sutil? É elegante você falar que você está sendo chato? Assim, eu acho que é um ato de amor, sabia? Não é? Eu acho que você, de um jeito sutil, educado, falar para a pessoa. Sim, não é? Mas você não vai qualificar essa pessoa. Claro, mas você vai trazer feedback de que assim, olha, é importante que você se comporte dentro da cultura da nossa empresa, da nossa equipe de uma outra forma, porque assim você vai ser mais ouvido, seu trabalho vai ser mais visto. Então, sempre por um lado positivo e de construção. Levantando a pessoa, né? Exatamente. Então, tem maneiras de se fazer isso. Mas, claro, as pessoas não fazem isso por mal. Não. Né? Mas é chato mesmo, né? É chato. Então, assim, principalmente pós-pandemia, a gente estava falando muito disso aqui. Está todo mundo repetitivo, né? As pessoas são muito qualitativas em relação a com quem elas querem conviver e desenvolver seu trabalho Mas e sua vida pessoal. Mas não se olha também, né? Oi, desculpa. Mas não se olham também, né? Tem uma dificuldade Escolhe o que quer ver no outro, como quer que o outro seja, mas não se olha, né? Claro, até porque ninguém nunca parou. Para se analisar. Não para se analisar, que é um ato de autoconhecimento, mas também quando você vê uma situação como essa,
A gente brasileiro e a cultura latina tem muito medo de falar as coisas para os outros, né? Tudo Eu, tem medo por de exemplo, que ofender. tenho filho, então, por exemplo, a gente convida, você chama convidados para uma festa do teu filho. Dificilmente alguém vai falar, não vou, de cara. Aí você, por exemplo, dentro do teu trabalho, compra os docinhos, o espaço, o buffet ou o salão de festas do prédio, e aí na véspera a pessoa avisa, olha, não vou, simplesmente não aparece no dia. Então, isso é um ato de cuidado, mas tem muito a ver também com a nossa cultura de não querer desagradar. Eu adorei você. Imagina, recíproca. Volta mais vezes? Volta, você me convidando, ainda mais com esses Já doces está convidado. E maravilhosos. você come um docinho, por favor? Vou comer. Rede social, como nos encontramos? Olha, no Instagram vocês me encontram. Imagem na tela, João Borges. Isso. Vocês me encontram exatamente no Mentoring Jurídico, no Instagram. Aí. A minha empresa de recrutamento é a Brava Executive Search, que é www.gobrava.com.br, e a minha empresa de mentoria de carreira é a www.aliamentoring.com.br. Está tudo ligado em qualquer um dos instas que as pessoas veem Acham agora? facilmente. Obrigada, gratidão. Obrigado a você, né? imagina, eu que te agradeço. Como um Foi um docinho, por prazer. favor. Vou pegar o tal do Byte aqui, que eu Como adorei esse assim? papo. Por favor, à Então, vontade. super obrigado. Rede social sua também? Meladinho Confeitaria. Meladinho Confeitaria, tá aí o Insta, vamos seguir. E a gente já está podendo fazer os pedidos, as encomendas? Dá tempo? Já tá. Tem podendo. tempo ainda? Dá tempo ainda. Até dia 7 a gente está aceitando Até dia as 7? encomendas. Adorei. Você vem mais Obrigada. vezes? Venho. Por favor, viu? Fica no time, adorei. Obrigada. Gente, para você que está em casa aí, presta atenção. O recado é para você que está sofrendo aí com dor, tá triste porque não está conseguindo levantar, sentar, andar numa escada, ficar dependendo das pessoas, é muito ruim. Olha esse recadinho aí que eu vou falar com o André para mostrar para vocês que tem solução. Olha só. Comecei a sentir muitas dores no ombro, na coluna. Um amigo meu falou do Artrofix Power. Me passou o telefone, liguei, eles entregaram na minha casa. Eu todos os dias tomo 2 cápsulas. Não sinto mais dores no meu ombro e na minha coluna. Todas as vezes que alguém fala que está com dor, eu recomendo o Artrofix Power. Que maravilha, né? Viver sem dor, gente, é viver com qualidade de vida, né? Aí dor é coisa do passado. Se tem hoje novidade, tecnologia, tá aqui. Este avanço de tecnologia é bom para isso, para nossa saúde. Olá, André. Olá, Nani, Bem-vindo. boa tarde a todos. Pessoal, escuta o que a Nani Venâncio está falando. O senhor Jacir já deu o depoimento dele. A Brasil Vida desenvolveu o Artrofix Power. É um suplemento vitamínico de fácil absorção que vem para auxiliar você, para ajudar você a combater as dores e inflamações nas suas articulações. Vai ajudar você a combater os sintomas da artrite, da artrose, da osteoporose. Pessoal, é o melhor suplemento vitamínico nacional que existe no mercado. Você não pode ficar sem suplementar o seu organismo. Por quê? Quando você tem inflamações e dores nas articulações, é porque está faltando algum mineral, está faltando alguma vitamina. Tá com alguma deficiência. O Artrofix Power ele é indicado para homens e mulheres a partir dos 19 anos. Ele traz na composição elementos naturais, pessoal. Traz o mais puro cálcio da concha de ostras, que vai ajudar os seus ossos, vai deixar os seus ossos mais fortes, vai suprir cálcio ao seu organismo. O magnésio, que é importantíssimo para o nosso sistema completo, vai ajudar no seu sistema muscular, sistema nervoso, vai aumentar a sua imunidade. Tem o colágeno tipo 2, Nani, que é indicado para recompor as cartilagens das nossas articulações, pessoal. Com o desgaste das cartilagens, Só dor. entra em atrito osso com osso. Aí tem artrite, tem artrose severa, ninguém aguenta de dor, né, Dani? E não precisa sofrer com isso, porque hoje tem tecnologia como solução para suas dores. E além disso, vem com a vitamina D. A vitamina D vai ajudar o seu organismo a absorver o cálcio e vai deixar a sua imunidade também mais alta. Pessoas com imunidade alta não ficam doentes, ninguém pessoal. fica doente. Não pega infecção viral, não tem osteoporose, não tem baixa, pessoal, dentro do organismo. Então, ó, liga agora, gratuitamente, de qualquer lugar do Brasil. Você não paga nada pela ligação nesse número que está abaixo aí no seu televisor. 0800 552 1111. Lá as nossas consultoras estão esperando a sua ligação para ajudar você a começar o seu tratamento com o Artrofix Power. Você vai ligar, vai comprar o seu Artrofix Power, vai ganhar o kit na sua casa de forma completamente grátis o frete, não tem taxa de entrega, vão 6 potes, vai tomar 2 comprimidinhos por dia, como eu estou fazendo e como a Nani Venâncio também está fazendo. Olha lá, a Nani já vai tomar o dela agora.
Eu já tomei os meus 2, eu gosto de tomar em jejum de manhã. Você também pode fazer. Olha, um mês e meio no máximo, você já vai sentir a diferença. Então não perde tempo não, começa agora a tratar, começa agora a combater os sintomas da artrite, da artrose e da osteoporose. Ligue 0800 552 1111, ligação gratuita, frete grátis e ainda, ó, ligando agora durante o Tarde Top aqui com a Nani Venâncio, vai levar de graça o ômega 3 com geleia real. Ômega 3 importantíssimo para todo o nosso sistema, para o nosso organismo. Então não perde tempo, pessoal, é agora durante o Tarde Top. Liga já, 0800 552 1111. É a Brasil Vida cuidando da sua saúde. Aproveita então, gente, vai ligando que eu tô indo pro intervalo comercial e dá tempo pra você ligar, hein? 0800 552 1111. Eu volto já já.